Olá! Hoje nós vamos fazer um tippet top, cor de rosa e branco, em vários vídeos, porque o vídeo em si fica muito longo para todos os acabamentos. Eu tenho o esquema dele no caderno. Então, quem precisa de um esquema para seguir, dá um pause e copia. O primeiro vídeo vai ser da confecção da parte das pernas. Como fazer? Tecendo o ponto aqui eu fiz listado e ponto bolinha, mas você pode fazê-lo de outros pontos, de outros tamanhos, baseando-se apenas nesse exemplo, ok? Bom trabalho! Então, terminei a minha segunda perninha. Recapitulando, o que eu fiz? Comecei o trabalho 100 pontos com linha de outra cor. Fiz apenas 2 carreiras, porque aqui ela já é o começo, então ela não vai escapar. Teci uma perninha e meio corpinho até 30 centímetros de comprimento. Não posso dar um número exato de carreiras, porque tudo depende do ponto que você vai usar. O que eu levo em consideração? É uma perninha, ela precisa ficar folgada, mas não tão bombachinha, porque fica estranho, nem tão esquálida, porque também fica estranho. Então, eu fiz 30 centímetros. Se você quer pôr um pouco mais, um pouco menos. Depois que eu fiz 30 centímetros, eu tirei a parte da perninha com linha de outra cor. Aí sim, fiz 6 carreiras de linha de outra cor. A parte onde vai ser meio corpinho, eu continuei trabalhando, porque eu precisava fazer esse desenho aqui. Depois, coloquei novamente os mesmos 60 pontos e comecei com barra limpa. Comecei com várias carreiras de barra limpa. Depois que eu fiz o início da outra perninha, eu segui o trabalho fazendo novamente o lado seguinte do macacãozinho, da perninha, até chegar à mesma quantia de carreiras. Fiz acabamento também com linha de outra cor, porque toda essa parte vai precisar ser recolocada na máquina para fazer o acabamento frontal. A metade do meu macacãozinho vai compor as costas. A frente vai ser feita individual, porque ele é aberto desde cima. Ela quer um decote redondo, onde vai ser encaixado uma golinha de pano bordada e o acabamento de botãozinho desde cima até o pezinho embaixo. Então, eu preciso fazer em 2 partes à frente. Aí, eu divido novamente o meu trabalho, acho bem a metade, onde eu vou colocar agora as alcinhas para formar as costas. Acho a metade e coloco os pontos, faço os pontos que caibam o corpinho da parte traseira do macacãozinho. Nem todas as laçadas aqui vão compor lá. Por quê? Porque eu tenho um volume grande e o corpinho não pode ser tão largo em cima. Então, algumas agulhas vão compor 2 laçadas. 2 laçadas numa agulha, para ele dar uma afunilada. Então, achei as alcinhas para a parte das costas com 54 pontos. Teci 60 carreiras até o ombro, vai ser manga reta. Então, teci 60 carreiras e fiz o ombro dos 2 lados na parte das costas. Depois, coloquei novamente as alcinhas para fazer uma das frentes, com decote redondo, e o ombro também.
Agora, estou colocando a segunda parte da frente, a segunda frente, que nós vamos tecer o sentido contrário da outra, né? Eu coloco alcinhas. Algumas agulhas ficam com uma só alcinha, algumas ficam com várias. É bom sempre colocar, como são 54 pontos nas costas, aqui tem que ser 27. Então, eu já chamo 27 agulhas, coloco uma alcinha na primeira, uma alcinha na outra, uma alcinha no meio, outra, e vou achando. Senão, se eu começo só de um lado, ela vai ficando diferente a distribuição. Às vezes estica mais de um lado e às vezes sobra mais do outro. Assim, você consegue dar uma regularidade na hora que está colocando. Esse também seria um bom trabalho, fazer o peitinho na parte do avesso, mas a mãe não quis. A mãe da criança quis todo o trabalho sendo feito no lado direito. Então, vamos fazer ao gosto do cliente. Mas, em outro trabalho, podemos fazer uma experiência para ver um resultado diferente. Zero marcador de carreiras e faço 2 carreiras. Faço o furinho para o passa-fita. Vamos começar de cá para cá. Estou fazendo 2 sim, 1 não, porque a fita é larga. Não é uma fita mimosa, é uma fita mais larga. Se fôssemos fazer um passa-fita muito juntinho, na hora de passar a fita, ela fica estranha. Ela se junta muito. Então, de repente, se for uma fita mais larga do que a que eu vou usar, talvez 3 sim, 1 não, fazendo um furinho. Agora eu sigo até a carreira 40. Deixo 6 pontos em suspenso no lado esquerdo, porque o decote vai ser feito nesse sentido. O ombro vai ser no lado direito, o decote no lado esquerdo. É um decote redondo. Venho com o carro para a esquerda, ergo um ponto. Faço isso 5 vezes. Agora, eu sigo reto. No decote já foi o suficiente fazer esses pontos em suspenso, porque eles vão dar o arredondado. E agora, eu sigo até 60 carreiras. Na verdade, 61, porque o ombro é feito. Eu preciso levar o carro para lá para fazer o ombro aqui. Tiro do suspenso e arremato com remalhado. Esse é um modelo que dá um pouco mais de trabalho, porque ele tira com outra cor aqui, tira e põe de volta e faz isso, mas ele fica bem bonito. A parte das perninhas também eu já fiz muitos rendado para verão. Um rendado não muito furado, porque ali também comporta uma fralda, né? Não fica muito legal aparecer. Também fiz o ponto abelhinha, ou favo de mel, ou bolinha. Eu conheço como bolinha, mas outros conhecem com outro nome. E ele dá um volume grande, não economiza muito em lã, mas ele dá um volume grande, fica bem bonito. Tanto no avesso, fazê-lo no avesso ou no direito. A parte de baixo, né? Depois que eu
tirei o ombro. Esses pontos que vão fazer o decote, eu costumo tirar mais uma carreira. Por que que eu não tiro já com linha de outra cor? Porque eles têm essa laçada aqui, ó, que nós deixamos em suspenso. E se eu tiro com linha de outra cor, na hora de colocá-los, às vezes eu esqueço uma laçada e faz um defeito. Então, eu já tiro com mais uma carreira do branco e depois com linha de outra cor. Esse ronco é da minha cachorra, que tá aqui do meu lado. Ela tem idade. Aí parece que tem uma válvula no pulmão lá que faz esse ronco. Ou na garganta, sei lá. E também é um som. Ela deita e ronca. Ronca até acordado, coitadinho. Tirei com fio de outra cor. O macacãozinho já vai formando, tendo uma ideia do que vai ser a peça no final. Agora vamos para a manga. A manguinha vai ser reta, porque a cava é reta. E ela tem que encaixar todo esse comprimento aqui, dos dois lados da cava. Então, ela vai ser bem bufantinha. Eu não faço aumentos. Eu começo ela com bastante ponto e sigo a mesma quantia de pontos até a cava, para ela comportar aqui. Certo? Eu vou montar a máquina e já mostro para vocês. Então, a manga vai ser no mesmo sentido que nós fizemos a parte das perninhas. Eu coloquei 48 pontos. 48 pontos e vou fazer a quantia de carreiras que der para completar ali. Quantas seriam isso? Eu tenho uma perninha já pronta, certo? Eu dobro ao meio e tento fazer que ela encaixe nesse espaço da cava. Do ombro, não contando esse detalhe aqui, que ele vai ser costurado do ombro até a cava embaixo. Percebo aqui que tem uma sobra, então não é a mesma quantia de carreiras que nós fizemos aqui, é um pouco menos. Quem sabe, uma receita de listas a menos. Dobro novamente e testo lá. Perfeito. Então, quantas eu vou fazer? Uma receita com bolinha, uma receita listada, e assim eu vou fazendo somente reta. Não precisa aumento, porque ela é feita em atravessado. E depois eu costuro embaixo com ponto invisível. Vou fazer a manguinha. Eu também vou usar um pente, porque nós vamos fazer um trabalhado que é em suspenso e as agulhas laterais não costumam cooperar com a gente. Então, precisam de peso. Coloco um peso centralizado e vou tecendo o mesmo desenho que foi feito na parte da perninha. Esse trabalho a mãe trouxe a lã. Eu só vou cobrar a mão de obra. O difícil de quando a pessoa traz o material é que trazem com reserva. Ai, eu comprei essa lã faz tanto tempo e não acho mais a mesma partida. Isso é fácil de acontecer, não achar a partida para fazer continuação. Então, ela trouxe a lã rosa. E eu estou fazendo com a linha branca que ela tinha me deixado da outra vez.
estou fazendo listadinho. O trabalho é um pouquinho maior do que simplesmente não fazer listas. Então, eu vou considerar também a mão de obra para cobrar. Se eu colocasse o material, eu cobraria pela lã e pela mão de obra. Então, tem várias maneiras de cobrar. Normalmente, eu coloco o material. Mas, para facilitar a cliente, porque às vezes tem pessoas que têm lã em sobra. Ela tem um novelo desse, vai fazer o que com ele? Com o tempo, a lã vai para um lado, rola para lá, rola para cá, ela acaba sujando e ela, né, prejudica a quem comprou, prejudica o meio ambiente, prejudica todo mundo. Então, eu abro exceções, considerando que a pessoa também entenda que às vezes quer um trabalho e não dá a lã o suficiente para aquele trabalho. E que a tricoteira não sabe fazer milagre. A gente tenta. Aí acontece em nós. Aí você tem que desmanchar e trazer o nó para o lado. Mas faz parte do trabalho. Deu certo. Fizemos a manguinha, colocando 48 pontos. Eu teci no mesmo sentido do que foi feito nas perninhas. Coloquei 130 carreiras, mas como eu disse, as carreiras diferem para um trabalho para outro. Então, eu coloquei essa quantia que encaixava bem certo no espaço da cava do macacãozinho. Comecei enrolando e terminei remalhando. Poderia também ter feito começando com barra limpa e terminando com barra limpa, e aqui no caso, para acabar, para juntar uma com a outra, eu costuraria invisível, mas eu preferi fazer com remalhado. Agora eu vou precisar fazer o punhinho. Então, chamei 40 agulhas para cima na máquina e vou colocar as alcinhas nessas agulhas. De preferência usando o lado, como é uma manguinha reta, é um retângulo, eu vou usar esse lado em que ficaram as laçadas de troca de linha. Porque daí então, na hora que eu fecho o punhinho, essas laçadas vão ser encobertas, vão ser colocadas para dentro do punhinho. Eu fiz 24 carreiras de punhinho, selecionados um a um. Mas vamos ver como é que ficou no passo a passo. Coloco uma agulha, uma laçada numa agulha lateral, na outra agulha lateral. Calculo mais ou menos no centro.
depois no centro do centro, e assim eu vou colocando. Não posso começar de um lado e vou colocando. Quando eu chego no final, eu percebo que ela não está uniforme. Tem mais acumuladas aqui e mais puxadas lá. Então, dessa forma, colocando aos poucos, um pouco no meio, um pouco num lado, um pouco no outro, eu vou conseguindo distribuir mais uniformemente essas laçadas nas 40 agulhas. Eu vou fazer isso e já retorno. Coloquei todas as laçadinhas em 40 agulhas. Ela fica um pouco franzida, mas é essa mesma a intenção. O acabamento eu vou fazer em rosa. Então, eu vou fazer uma carreira na regulagem 5. O trabalho foi feito na 6, eu diminuí para 5. Vou fazer uma carreira e vou selecionar um sim, um não. Para mim, meu punhinho fica bem justinho. Já abro as palhetas para elas não incomodarem na hora do transporte. Essas agulhas eu já chamo para cima, porque elas no início, assim, acumuladas com ponto, costumam não querer trabalhar. Como são 40 agulhas, a última não tem para quem transpassar o ponto. Então, eu puxo, as duas ficam juntas no final. Puxadas para cima, mudo a regulagem para a regulagem 4 e faço mais 23 carreiras. Esse é o punhinho, tiro com linha de outra cor. A minha linha de outra cor é mais grossa, então eu aumento a regulagem para tirar a barra limpa. Antes de colocar a manguinha no corpo, eu vou costurar. Então, eu posso costurar a lateral e depois o punhinho, ou como eu fiz aqui, costurei já o punhinho pelo avesso, né? Costurei o punhinho em ponto chuleado ou ponto caseado, para ele ficar flexível, não estourar, porque mesmo a criança tendo uma mãozinha pequena, às vezes um dedinho resolve não querer entrar. Então, fica flexível e bem firme. Costurei num ponto invisível, agora eu vou costurar o restante da manguinha em branco, né? Se eu uso aqui cor-de-rosa, a linha de costura é cor-de-rosa. Agora, aqui o final é branco, eu tenho que costurar em branco. Até o final, e depois eu encaixo no corpo do macacãozinho. Faço isso nas duas manguinhas. A perninha do macacãozinho é o mesmo sistema daqui, só que não com 40 pontos. Eu vou colocar e já mostro para vocês a quantia certa.